Difficult to answer. I know. I think what philosophy is, continuous with science, even as a part of science. Asking this question because it's really a very good one. No, we don't take enough people. Evidências, evidências e evidências. Essa talvez é a palavra mais comum no repertório do psicólogo em média, não é? Nas discussões que acontecem nos podcasts, no YouTube, na sala, as tretas que existem e tal. E é muito notável que não importam os lados, né? Não importam os lados, ambos se retroalimentam dessa constante, perene luta pela forma de legitimidade dos seus métodos e tal. Eu acho que uma primeira coisa que a gente deveria fazer logo então é se não fazer um julgamento salomônico e cortar essa criança ao meio e separar, né? Entre psicoterapia e propriamente a psicologia. Não é que é uma separação fácil, né? A gente meteu um Jack Torrance, uma machadada. Here's Johnny! E derrubar, né? Um Kill Bill. Ainda dá um de Beatrice Kiddo. Mas existem dificuldades, é fato pertinente. Mas observe bem que o quanto os psicólogos, e não importa o nível, no nível da graduação, do estudante, do mestre, do doutor, do professor, todos eles têm muita dificuldade em pensar os seus próprios termos. E esse é um exercício, eu acho, fundamental para todo mundo que está iniciando, não só, lógico, não só psicologia, como qualquer tipo de conhecimento que flerta com humanidade de alguma maneira, né? Ou que permanece constantemente nessas discussões que cabe ao uso da linguagem. Mas em especial eu diria que é o psicólogo, justamente, que parece algo que é intrínseco, né? Algo, uma comorbidade especial que parece vir com o próprio início dos estudos, né? Então, eu diria que aqueles estudantes que estão iniciando aí agora psicologia, tenham muito cuidado sobre uma coisa que quase não se discute, né? Então, constantemente a gente usa termos assim, soltos, e a gente diz evidência, ou a gente diz ciência, ou a gente diz vários conceitos que no fim viram fetiches. E aqui não se trata dessa briga de encarar, olha, não, mas eu estou na defesa da psicanálise, ou não, estou na defesa da psicologia baseada em evidências, esse tipo de coisa. Porque na verdade ambas, nesse sentido, erram muito, e erram horrores, assim. Eu que estou fora dessa discussão, por exemplo, que não tenho um interesse forte em psicoterapia, por exemplo, mas sim no sentido da formação dos métodos em psicologia, isso me parece uma loucura. Então observe bem, todo conceito, ou todo termo, toda palavra de que uma disciplina fabrica, ela é sempre sobrecarregada por uma série de pressuposições. Isso, por exemplo, é o que se chama comumente na filosofia das ciências, na discussão, na teoria do conhecimento, de theory ladenness. E quase ninguém fala sobre isso, né? Ladenness, ou seja, algo como carregado, sobrecarregado. Os conceitos são sempre sobrecarregados. E o psicólogo, ou aquele que se interessa por esse tipo de assunto, tem muita dificuldade. Primeiro, porque ele toma os nomes como realidades próprias e como se fossem óbvias. Existe muito, eu gosto muito de uma construção que o Paul Ricoeur diz, na verdade, uma pequena escrita que ele faz no dicionário, enciclopédia, propriamente, e ele está tentando definir a palavra alienação, né? E no meio do texto ele usa umas expressões assim, bastante pertinentes, assim, irrepetíveis, né? Quase com um apax legomenum ali, né? Digo, a palavra que você só diz uma vez ali no texto e ela marca muito, né? Que ele fala que certas palavras são doentes, né? Elas estão, ele usa a expressão mot malade no francês, né? Ou seja, certas palavras elas são sobrecarregadas, elas sofrem esse surcharge semântico, né? Essa sobrecarga semântica. E aí se vem uma grande dificuldade, né? Porque esses termos vão sendo utilizados ao longo dos tempos, aos diversos usos, os usos acadêmicos, os usos mais cotidianos, comuns, os usos mais clandestinos, e ele vai acumulando
vai criando uma sobrecarga semântica, daqui a pouco ninguém entende mais o que está falando, né? São as palavras onde todos os males repousam, né? Ou seja, uma palavra doente é ao mesmo tempo uma palavra hospital, né? Um moto-hospital, né? Ou seja, onde todos os males repousam. E na psicologia isso parece muito mais fácil, porque os termos eles vivem sobre uma ótica de construção de uma teoria, uma hipótese específica, ou seja, uma construção de conhecimento, uma coisa acadêmica, uma coisa que se deriva sobre linhas de pesquisa, mas também ela cai na língua do povo, e aí esse uso clandestino parece se misturar com a teoria, e já ninguém se entende, e daqui a pouco todo mundo simplesmente só considera o uso cotidiano, e aí a gente perde isso. Ou seja, sobre quase todo termo que você for utilizar em psicologia, sempre pense em termos de theory laden, ou seja, o que está pressuposto aqui quando eu utilizo esse termo, ou seja, como que é a construção semântica desse termo propriamente, e qual é o efeito de percepção que ele cabe aqui, né? Porque muitas vezes quando a gente utiliza certos termos, e a própria problemática da evidência é que você assume como se aquilo fosse óbvio e auto-evidente. Fala, olha, não, existem evidências que... Mas quais evidências são essas e qual é a concretude disso? Como você usou isso? E existem esses efeitos de fetichismo. Eu, por exemplo, apesar de estar na área de psicologia, meu approach, na verdade, para isso é totalmente fora dos gostos mais populares, no sentido de que, para mim, importa mais, por exemplo, um aprendizado matemático, um aprendizado sobre a lógica e a perspectiva de que você aprende vários métodos e aí você vai aprendendo a limitação de cada método. Isso é uma perspectiva que não existe aqui no Brasil, porque sobretudo se dirige a algo como você adota a sua abordagem, a sua igreja, e você vai lá e batiza, e agora você é um psicanalista, um analista do comportamento, ou um cognitivista, ou sei lá o que, e aí usam esses istas e tal, e aí depende do batismo, né? Tem pessoas que fazem pelo batismo, ou seja, ela entra já batizado, juro, psicanálise, é isso, ou outro já, não, sei lá, teoria cognitiva comportamental, coisa assim que tá pop. Ou porque, nossa, acho super interessante a neurociência, não sei o que, ou alguma coisa nessa linhagem comportamentalista e tal. Outros, e talvez a maioria, fazem aí já um credobatismo, ou seja, eu creio, juro, eu creio sobre essa enorme fé que se chama tal método e tal. E aí toda a carreira é construída nisso. Mas há muito pouco pensamento, pouca reflexão no que se dirige em analisar a psicologia por métodos. Ou seja, ninguém quer saber de métodos, ninguém quer estudar matemática, todo mundo tem nojinho. E aí a gente tem essa dificuldade de concluir, né? Outra coisa que é muito comum é a crença nos nomes. Ou seja, você percebe esse uso indiscreto, né, rapidamente posto e óbvio, e também uma crença nos nomes. Ou seja, psicólogos em média creem nos nomes, da forma que eles são realidades em si. Sendo que os usos da própria classificação, por exemplo, pensando na psicopatologia ou nos manuais, como o DSM, utilizam justamente um modo muito mais nominalista de expressão, né? Ou seja, os nomes estão aqui postos para a gente organizar relações de semelhança, relações afins. É mais ou menos como os biólogos usam a taxonomia, né? O sistema linneano. Ou seja, a gente tem uma série de organizações aqui e a partir disso a gente simplesmente utiliza para a gente se organizar aqui, não para a gente levar a sério, né? Então é aquela coisa, olha, existem tartarugas, mas existem répteis? Não existem répteis. Você vê a categoria réptil andando por aí, você não vê a categoria réptil. Você consegue chegar à tartaruga, mas o que faz você produzir o conceito de réptil é justamente uma análise entre características que se aproximam, ou seja, o que, em termos fisiológicos, faz com que uma tartaruga seja um réptil em relação a vários outros grupos de animais que estão ali, certo? Então a barata não sabe que é artrópode, tampouco o camarão ou o caranguejo. Artrópode é simplesmente
uma palavra que existe para organizar. E existe essa dificuldade. Se você fala que depressão não existe, e rapidamente alguém, não, né, vamos queimá-lo e não sei o que. Você não é um pensamento crítico direto, tipo, mas o que constitui a depressão propriamente dito? Né? Depressão é um termo que você fabricou para fazer um cluster, ou seja, uma organização de diversas características que poderiam receber esse nome, depressão, e dessa maneira a gente poderia organizar as intervenções e o nosso entendimento sobre o fenômeno, mas não existe em si. E existe então essa série de questões, né? Então isso existe tanto a quem gostaria de estudar, por exemplo, a psicodinâmica, ou seja, as teorias de linhagem psicanalítica, ou a própria psicologia complexa, que geralmente o pessoal chama de psicologia analítica ou psicologia junguiana, né? Mas o nome seria psicologia complexa, né? Ou dos complexos, né? Pelo menos essa é a proposta do Carl Gustav Jung, mas ninguém usa também, então, sei lá, aí utiliza como nome, né? Como uma grande justificação, ou como uma grande chamativa, digo, ou também na própria psicanálise. E aí vem Freud, vem Lacan, vem 1 bilhão de outros, né? Então, a gente tem muito pouco cuidado, então, de entender de onde vem esses termos, quais são os pressupostos dele. E não, a gente assume eles como realidades e não entende ele como modelo propriamente. Existe a dificuldade de entender. Entre, por um lado, um modelo, então vão ter construções teóricas que se aproximam mais ao termo de modelos, outros mais a um nominalismo, ou seja, a uma atitude experiencial do psicoterapeuta em que ele considera nomes justamente para organizar, tal como disse lá, que a biologia chama um camarão de artrópode. Isso, por exemplo, seria o nominalismo culto implícito, por exemplo, em certas linhagens como a psicologia complexa, né? Ou seja, os desenvolvimentos do Carl Gustav Jung. E existe um problema, porque a pessoa começa a utilizar os nomes como juro, isso aqui é uma realidade e tal, e cria uma grande magia, né? Social, magia teórica e tal, e perde o aspecto do método. Então existe uma série de confusões, de pseudagens aí, e essa é a verdadeira pseudagem, ou seja, quando você não lê o autor e você não entra de fato na construção argumentativa dele, e você se perde um pouco. Isso acontece também em Freud. Freud é tipo intensamente mal interpretado. Existe a dificuldade, evidentemente, pelo idioma, então linhagens psicodinâmicas necessitam quase como uma formação, você se torna quase um literato, né? Existe a dificuldade do idioma, existe uma intensa voz germânica, ou seja, um repertório germânico que você deve assumir. Uma leitura, por exemplo, da filosofia de construção germânica do século XIX ou anterior, né? Toda a produção romântica, se a gente pensar nessas linhagens. Mas também existe uma série de discussões, por exemplo, se você vai para uma linhagem descritiva, digamos assim, né? Pensando aqui numa divisão de psiquiatria descritiva e psiquiatria psicodinâmica, você também vai precisar estudar uma série de outras coisas, uma série de outros debates, né? Como exemplo, um comportamentalista que não vai ler um pouco de Wheeler, Orman Quine, por exemplo, talvez esteja perdendo um pouco justamente da construção teórica daquela disciplina e do valor dela. Existe uma grande... E justamente essas coisas, elas são importantes, né? Você não pode simplesmente falar os comportamentalistas de positivistas e não sei o que, e os xingamentos, odeio todos eles, né? Então, mas não, né? A gente tem que mergulhar nesses argumentos, estudá-los, perceber os usos, as definições, as especificidades, e não generalizar, tipo, juro que sei porque vi o nomezinho e parece isso e não sei o que. E aí você cria você crê nos nomes, não crê nos nomes, e sempre pensam que eles são toda palavra, todo conceito pode se tornar facilmente um conceito hospital, ou seja, todos os males virão, e essa palavra vai adoecer, ela vai perder o sentido,
Daqui a pouco todo mundo tá usando como zodíaco. Realmente tudo que acontece na psicologia, todo mundo fala como se fosse zodíaco. Depressão, bipolar e sei lá o que, autismo, não sei o que, todo mundo é. Não, eu juro, sou, sabe, autismo. Eu sou, sabe, eu tenho quinta pop, né, TDAH. Olha que chique, né? Eu falo assim, eu acho que autismo é mais chique, né? Assim, né, sei lá, tem bilionário com, né, então tem grife. Um pequeno disclaimer, os comentários devem ser considerados apenas como parte da ironia e do espírito jocoso do apresentador. Não se trata de uma tentativa de ofender aqueles que assim o possam pegar pilha. Então, apenas o objetivo era a crítica do uso levado ao léu das terminologias psiquiátricas ao estilo freestyle. Mas eu digo, então não creio nas classificações. E essa é uma das grandes questões, né? Essa coisa zodíaco que acontece, né? Meio astrológica, é justamente o efeito de que aquele que é classificado tem como propriedade a habilidade de classificar. Ou seja, ele utiliza uma classificação alheia para si e se classifica, né? Essa é quase como uma leitura de Bourdieu, né? Sobre a teoria da classificação, né? Ou do gosto e tal. Que a gente até futuramente pode falar, tal, né? Tem essa grande coisa que eu observo as discussões. Atualmente tem uma discussão fortíssima entre psicologia baseada em evidências e brigas com os psicanalistas, né? Sendo que ninguém quer estudar, né, ambas as coisas. Então, as análises comportamentais não querem estudar estatística. E aí fica usando o RCT como um grande fetiche, tipo, juro, serve pra tudo e não sei o que, tipo, ok, RCT, fair enough, legal. Tem um valor ali, né? Justo. Mas como todo método tem uma limitação. Assim como os psicanalistas vão chamar de positivista e vão chegar e acabou a discussão. O que é ridículo também. Então, ao invés de brigar, por que não estudar, né? E vamos aí, né? Futuramente gostaria de fazer, inclusive, uma série de cada um desses pensadores, tantos, não pensadores, né, porque também não vamos estudar pensadores porque eles não se propõem a ser pensadores, embora alguns sejam considerados posteriormente, né? Mas contribuidores aí, psicólogos ou não, que contribuíram aí para a psicologia, né? Tanto da psicodinâmica quanto para a linhagem comportamental, que ambos são fundamentais. Então leiam todos e façam uso deles, certo? Bom, até pretendo fazer uma série de cada. Acho que até pensei, né, pô, injustiças ao Carl Gustav Jung, coitado, esse daí. Jung é simplesmente triste, pessoal. O mais mal interpretado de todos. Freud também mas Freud, existe uma série de, digamos que a academia, por algum motivo, por uma série de motivos óbvios, mas prestou mais atenção nele, leu ele mais e produziu mais na leitura sobre ele. Jung, existem London School, existe Sonun Shondazani, né, mas no geral, geralmente quem não vai ler esses caras, né? Vão ler baboseiras que a gente pode pensar posteriormente e tal. Mas isso acontece, até o pobre Freud, né, meu Deus, né? Mas também acontece com Skinner, também, que leva umas porradas gratuitas também. Então, futuramente a gente vai fazer uma série de cada um deles, pensadores, e pensar outras coisas. Essa questão da classificação me importa muito, né? As palavras que são doentes, desses erros, nessas crenças nas palavras, essa coisa mágica, insuportável que de fato existe e continua existindo aí na psicologia. Bom, então prestem atenção nas palavras. Elas sempre possuem uma sobrecarga teórica, theory, elas são sempre theory-laden, elas têm sempre theory-ladenness que as controlam. Então preste atenção nos seus usos aí. E é isso, muito obrigado. Valeu.
Falou e até mais. Se inscrevam e curtam ou descurtam.